Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre investimentos dentro desse episódio da TV Dinheirama. Nós tratamos da questão dos investimentos já em outros vídeos, mas conversamos um pouco mais sobre o perfil dos investidores. Vamos lembrar um pouquinho aquilo que a gente conversou. Quem é conservador normalmente gosta de aplicações em que a rentabilidade ela já é conhecida e que o risco atrelado àquele investimento é um risco bem mais baixo do que o de outras aplicações. Pessoas com um perfil mais moderado normalmente mesclam produtos de investimento de maneira que ele tenha parte do seu capital em algo com uma exposição ao risco um pouco maior, mas uma grande maioria ainda em investimentos mais conservadores. E aquele perfil agressivo ou arrojado já representa aquele indivíduo que gosta de correr mais riscos, sabendo que com mais riscos, a possibilidade de retorno pode ser maior, mas claro, ele tem que tomar muito cuidado porque também o tombo pode ser maior dependendo da sua estratégia. Então, esse mais agressivo normalmente tem uma parcela maior dos seus investimentos em produtos mais arrojados, mas que exigem também mais atenção e que podem, claro, dar um retorno maior dependendo da sua maneira de lidar com aquele investimento. Então a gente já tratou do perfil. Hoje a ideia é que a gente fale um pouquinho mais sobre as alternativas de investimento especificamente. Onde investir conhecendo cada um dos perfis. Então nós vamos trabalhar as alternativas de investimento de uma forma bastante resumida, bastante simples, mas que já te dê uma ideia e fale um pouco mais das possibilidades que você tem para poder identificar oportunidades e investir o seu dinheiro. Vamos começar falando das alternativas conservadoras. Por que uma categoria de investimentos pode ser chamada de conservadora? Porque na verdade, quando a gente trata de investimento conservador, eu estou colocando meu dinheiro em um investimento com risco baixo ou muito baixo. O que é o risco baixo? É aquele investimento que eu coloco e eu tenho previsibilidade, eu consigo enxergar o retorno que aquele investimento vai me dar ao longo do tempo. Então, normalmente eu já conheço a rentabilidade daquele investimento conservador. Eu entro sabendo que eu vou ganhar X% ao mês ou X% ao ano. Isso é considerado um investimento conservador. A categoria que normalmente representa esse tipo de investimento é chamada de renda fixa. E por que renda fixa? Justamente pelo que nós comentamos. Você já sabe quanto você vai receber quando você investe em um produto de renda fixa e por isso o nome, claro, de renda fixa. Quais são as alternativas que estão dentro desse tipo de investimento de renda fixa? Você tem basicamente para pessoa física a caderneta de poupança, né? Você tem fundos conservadores que os bancos costumam chamar de fundos DI ou fundos de renda fixa, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Você tem possibilidade de comprar títulos privados que são chamados de CDBs nos bancos ou títulos públicos, o famoso Tesouro Direto, que você pode comprar diretamente também através de um agente de custódia, de um banco, alguma coisa assim. Então vamos começar explicando a caderneta de poupança. O investimento mais tradicional do brasileiro, aquele que normalmente ele usa para começar, ele é um investimento isento de tarifas, você não tem taxa de administração, você não tem nenhum tipo de custo adicional e ele não tem incidência de imposto de renda sobre os ganhos. Então, todo aquele capital que você acumula na caderneta de poupança, você não precisa pagar imposto de renda pelos ganhos que você tem. É um investimento de baixo risco, porque é um capital que você remunera de uma forma bastante menor do que aquelas encontradas em outras alternativas e esse dinheiro é usado em sua maioria para financiar o crescimento imobiliário, o sistema imobiliário brasileiro para gerar receita e crédito para que as pessoas adquiram suas casas próprias. Então o capital daquele investidor que está na poupança ele é usado neste sentido. A caderneta de poupança ela tem rendido, tem o seu rendimento nominal de 0,5% ao mês, mais a variação da taxa referencial. Esse número representa algo em torno de 7% ao ano ultimamente. Então a caderneta de poupança é considerado um investimento de baixo risco que rende cerca de 7% ao ano. Depois nós temos outras alternativas na renda fixa,
que são relacionadas com a taxa básica de juros da nossa economia. Então é muito importante você lembrar dessa palavra, a taxa Selic. Você deve ouvir bastante falar disso nos jornais, nos telejornais e nos artigos que você lê sobre economia. É uma taxa que baliza a negociação e a tomada de crédito a partir de grandes bancos e a partir da população em geral. Então você tem investimentos que são relacionados a essa taxa. Quando a taxa Selic sobe, a rentabilidade desses produtos tende a aumentar. Quando ela cai, a rentabilidade tende a diminuir. Esses produtos são os fundos conservadores de renda fixa. O que esses fundos fazem? Eles compram ativos de renda fixa, eles compram títulos e gerenciam o patrimônio dos seus cotistas e oferecem um retorno, mas com a cobrança de uma taxa de administração e também com incidência de imposto de renda. Então é importante lembrar dessa característica. Quando a gente fala de títulos, a gente está falando de CDB, título privado de banco, em que você não tem taxa de administração, porque você está emprestando dinheiro para aquele banco, e ele vai te devolver aquele capital corrigido de juros depois de um período acordado entre o banco e o cliente. Importante lembrar que a forma de rentabilidade do CDB normalmente é atrelada à Selic, ao CDI. Ele diz mais ou menos assim: eu vou te pagar 95% do CDI, ou vou te pagar 100% do CDI. Ou seja, aquela variação da taxa é o que ele vai te dar de retorno depois que você ficar com aquele período estipulado na contratação, com aquele dinheiro emprestado ao banco. No título público, você está comprando um título, emprestando dinheiro para o governo. O Tesouro Direto significa que você empresta dinheiro para o governo investir e financiar a sua dívida pública e o governo vai te devolver aquele capital corrigido com juros. Você sabe em todas essas alternativas, e a gente tem alguns vídeos específicos para cada uma delas, quanto você vai receber, por isso são considerados investimentos de renda fixa. Quer dizer, você conhece a característica do produto, sabe qual é a sua rentabilidade no momento em que você contrata. Você não tem uma volatilidade, uma diferença sobre esse percentual ao longo do tempo. Quando a gente passa para investimentos mais agressivos, eu estou propositalmente pulando os moderados, que eu vou explicar no final. Os investimentos mais agressivos, eles consideram a possibilidade de você ter ganhos muito altos ou não num período curto de tempo ou no longo prazo. Então a rentabilidade ela não é conhecida e você deve se lembrar que existe a chamada renda variável. O nome variável vem justamente de você não conhecer a rentabilidade do produto até que você invista realmente naquele investimento que você descobriu mais agressivo e aguarde ou trabalhe sua estratégia para maximizar o seu ganho. Então a renda variável, representada para nós no cotidiano da maioria dos brasileiros pelo mercado de ações, o mercado de negociação de ativos de empresas, você pode ser sócio de empresas comprando ações dessas empresas na bolsa de valores, você pode montar uma estratégia em que você negocie ações no curto prazo, aumente seus ganhos ou simplesmente investir pensando no longo prazo e usar o fator da renda variável, que pode ter um acúmulo maior ou não de patrimônio, para poder formar a sua tranquilidade, a sua independência financeira. Então, investimentos mais agressivos significam volatilidade mais alta, significam retorno mais alto ou não, dependendo da sua estratégia. Então, você precisa estar muito mais atento nesse sentido. Quando a gente fala de investimentos moderados, a gente está falando de mesclar um pouco desses produtos, A gente está comentando sobre você ter uma parte do dinheiro em renda fixa, uma parte do dinheiro em renda variável e você dilui o risco de uma maneira mais equilibrada. Então não podemos ser só conservadores, não podemos ser só moderados, não podemos ser só agressivos. Você vai encontrar produtos interessantes no mercado, fundos mistos, fundos que investem parte em um tipo de investimento, parte em outra, mas você pode montar a sua carteira de investimentos nesse sentido. Para a gente não deixar sem comentar, existem outros investimentos que eu não falei, mas que é importante salientar. O investimento, por exemplo, em imóveis, você pode fazer compra e venda de imóveis, você pode comprar lotes, construir pequenas casas e revender, você pode comprar imóveis para gerar receita e renda ao longo do mês, alugando esses imóveis. Então, também é uma alternativa interessante, mas que é uma alternativa que merece atenção. Você nem sempre consegue vender o imóvel logo se você quiser fazer compra e venda de imóveis, nem sempre esse imóvel vai estar com pessoas
dentro e você conseguindo alugar com facilidade. Então é importante que você considere essas possibilidades. Outros investimentos, como a abertura de empresas, né, o empreendedorismo, também são alternativas que você pode considerar. Mas eu quis fechar naquelas mais simples e que estão relacionadas com o perfil dos investidores, para que você possa associar no seu dia a dia e lembrar dessas alternativas na hora de investir. A gente trata delas separadamente em vídeos para que você conheça detalhes específicos, mas esse é para você ter uma ideia de quão vastas são as possibilidades de investimento, e você precisa estudar realmente para conhecê-las e passar a guardar seu dinheiro e montar o seu patrimônio. Se você tiver mais sugestões ou dúvidas, acesse o dinheirama.com, mande um e-mail para a gente no e-mail contato@dinheirama.com, e a gente vai estar muito feliz de poder trazer mais conhecimento, trazer mais detalhes para enriquecer o seu conhecimento financeiro e ajudar você a alcançar o seu sucesso e os seus objetivos. Espero que você tenha gostado do vídeo, a gente vai se ver outras vezes e até a próxima edição do TV Dinheirama. Um grande abraço.